Olá, 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 meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vai com vocês? Eu espero que tudo esteja caminhando em ordem e com a graça de Deus. Aqui quem vos fala é seu amigo e irmão, pastor Rafael Nunes, diretamente de Belém do Pará. Queridos, ontem nós iniciamos num vídeo a importância de falarmos um pouco sobre alguns métodos, algumas formas que estão sendo implantadas hoje, principalmente nas igrejas evangélicas. Isso não vem de agora, isso já vem de uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás, mas no decorrer dos anos, esse método ele vai crescendo, se tornando crescente, aumentando cada vez mais e arrastando multidão, fazendo com que a fé das pessoas se apoiem em amuletos. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a responsabilidade que um líder, um pastor, um dirigente de igreja deve ter com relação ao sair em defesa do evangelho e proteger a pureza da igreja, combatendo hereges, falsos mestres, ensinamento deturpado, adulterado e principalmente esses métodos místicos que as pessoas chamam de ponto de fé, ponto de luz, ato profético, mas combatendo com a palavra, com as escrituras. E hoje nós vamos falar sobre amuletos ou ato profético. Vamos lá? Em nome de Jesus, espero que você pegue sua Bíblia, que nós vamos fazer uma jornada dentro das Escrituras Sagradas. Queridos, você sabia, ou você sabe, em primeiro lugar, que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém, como está registrado em Isaías, no capítulo de número 42 e versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao outrem não darei nem o meu louvor à imagem de escultura. Queridos, Deus necessariamente nesse versículo não significa que ele seja um Deus mesquinho. O nosso Deus, como é soberano, alto, poderoso, sábio, criador de todas as coisas, jamais ia se permitir dar a sua glória, o seu respeito, o seu devido valor a deuses que não são deuses, como diz a própria Escritura. Ele não reparte a sua glória com ninguém, ele não reparte o seu louvor com ninguém. Diz a Bíblia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu disse no vídeo anterior que Israel ele era tendencioso à idolatria. Israel era tendencioso à idolatria. É como se fosse alguém que é tendencioso ou tendenciosa pela mentira. É um hábito, é uma fraqueza. Alguém que é tendencioso a tomar café. Aí nós sabemos que é comprovado que o café ele tem a cafeína e ele tem um poder viciante, uma fórmula que pode viciar as pessoas a tomar o café. Então essa pessoa é tendenciosa à cafeína, ao café. Israel, ele era dessa forma. Israel era tendenciosos à idolatria. Deus ordenou ao povo que não fabricasse, em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e versículo 4, que não fabricasse nada semelhante de homem ou de ser vivo como objeto de culto. É só para a gente entender melhor. No Êxodo capítulo, Êxodo 20, versículo 3, ele diz, não terá outros deuses além de ti. Olha só, não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Olha só, e no versículo 22,
ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Muito importante o versículo 22, porque o próprio Deus estava dizendo a Moisés, e Moisés tinha o dever de anunciar ou de transmitir a mensagem de Deus da seguinte forma: Deus não se revelou palpável ou fisicamente, refletindo uma certa imagem, justamente para que vocês não fabricassem nada que se aproximasse com a semelhança dele. Os deuses de outras nações tinham formas humanas, formas de animais, formas de aparência de árvore, de fogo e de outras coisas, de outros elementos já vistos no mundo na época. No versículo 22, Deus está dizendo: eu falei com vocês do céu, ou seja, do alto, porque sei que vocês são tendenciosos à idolatria. Vocês são tão tendenciosos que se vocês virem um raio caindo em cima de uma árvore, vocês são capazes de endeusar aquela árvore, de fazer com que aquela árvore seja uma divindade. Nos dias de hoje, estamos vivendo em um período em que algumas igrejas, muitas pessoas, infelizmente, elas são levadas para essa tendência. E uma tendência que está na moda nos dias de hoje é substituir a glória de Deus, é substituir a honra que é dada somente a Deus, é substituir a autoridade de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus e atribuir para um amuleto. O que é um amuleto? Um amuleto, geralmente por trás da história de um amuleto, todos nós aqui sabemos qual é a finalidade de um amuleto. Um amuleto, historicamente falando, por trás há uma história do amuleto, que é para proteção, para livramento, para chamar pessoas, mulheres, homens, para trazer fortuna, prosperidade, para expulsar de longe, para proteger do olho gordo, da inveja, etc, etc. Ou seja, há toda uma história por trás dos amuletos. Então, Israel tinha essa tendência. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo, quando estava pregando o evangelho na cidade de Coríntios, houve um grande tumulto por um certo homem chamado Demétrio, pois ele era artesão, ele fabricava nichos, ou seja, colares, medalhões, amuletos, que representavam o templo da deusa Diana, que representava uma árvore, que se dizia que onde a deusa Diana se manifestava. E dentro desses pequenos nichos, desses pequenos amuletos, tinha a imagem bem pequena da deusa Diana. E quando o evangelho chegou na cidade de Éfeso e na cidade de Corintos, uma cidade mergulhada no paganismo, o evangelho saiu convencendo as pessoas de que que aquela cidade estava mergulhada na idolatria e de que eles adoravam deuses e deuses falsos. E eles passaram a entender, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação do evangelho, e eles compreenderam que a palavra de Deus apontava para um Deus, Criador dos céus e da terra, que por ele nos movemos, por ele nós respiramos. Amém? Desculpe, irmão. Glória a Deus. O governo de Deus, você precisa entender que o governo de Deus destacava-se no meio dos homens na obediência dos seus mandamentos. Ou seja, uma nação era regida pelas leis de Deus. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Hoje, o que rege a igreja deve ser a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que deve reger a igreja. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Se as pessoas hoje atentarem para a lei perfeita de Deus, para a palavra de Deus, para as escrituras, porque nós estamos vivendo em um tempo, sabe de quê? Estamos vivendo em um tempo de falta de interesse pela palavra. Um tempo em que as pessoas estão desinteressadas pela palavra. Oséias 4,6 diz: o povo é destruído, peca, porque lhe falta o conhecimento. Porque muitos, infelizmente, são enganados. Porque esses métodos hoje, esses amuletos, essas substâncias que tiram o foco de Deus, que tiram a glória de Deus, que tiram a responsabilidade de Deus, que tiram o poder, entre aspas, de Deus, e que é depositada nesses elementos, por que são aplicados hoje nas igrejas? Porque o povo, só que infelizmente a maioria, só se interessa por isso. É como se fosse uma loja, como se fosse um supermercado, onde as pessoas vão atrás do produto, pagam o produto no caixa, embalam o produto e depois levam para casa e depois vão consumir. Existem igrejas de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é cardápio. Então, porque eu puxei esse assunto que o governo de Deus sobre Israel destacava-se pelas leis. Não havia nenhum homem, irmãos, que dissesse assim: eu vou liderar, eu serei rei. Por conta disso, Samuel foi rejeitado, e aí ele ficou entristecido e Deus disse: olha, o povo não te rejeitou, o povo me rejeitou. Aí o povo levantou quem? Saul. Saul deu problema. Depois Deus escolheu Davi, da casa de Jessé, o menor, e depois entramos na dispensação ou na era monárquica. Mas o que regia todo Israel, quem era? Eram as leis de Deus. O rei devia ter o coração inclinado para os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus. O sacerdote deveria ensinar as tribos de Israel nas leis, na obediência e no temor das leis, dos estatutos e nos preceitos de Deus. Hoje nós estamos precisando, com urgência, em nome de Jesus, orar para que Deus levante homens corajosos para que falem da palavra de Deus, que não temam um congresso, as leis que estão sendo votadas, que não temam certos grupos ativistas que são contrários à palavra de Deus, ao posicionamento da igreja com relação a certos tipos de pecados ou certos tipos de estilo de vida que muitos aí estão implantando na cabeça de muitas pessoas. Precisamos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que se levantem nesses últimos dias e que defendam a igreja, que defendam a fé dos fiéis e que principalmente tenham cuidado de dar o alimento necessário, verdadeiro, que é a palavra de Deus para a igreja. Aleluia! Então, o que regia uma nação, o Oriente Médio, países que são muçulmanos, são regidos por quem? São regidos pelas leis, pelas suas leis, regido pelas suas próprias leis. Ou seja, são países a qual eles acreditam que tudo deve ser controlado, regido obedientemente pelas leis de Deus. Em alguns lugares. Na igreja não é diferente. A palavra de Deus deve ser primazia. E quando a palavra de Deus é aplicada ao coração da igreja, queridos, falso profeta, falsas reuniões que Deus não suporta mais, ajuntamento solene misturado com paganismo, com idolatria, com misticismo, Deus não suporta mais, irmãos. Aleluia! A igreja primitiva, ela era rígida pela doutrina dos apóstolos,
que eram os ensinamentos de Jesus, Atos 2:42. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. E no versículo 43 diz que em cada alma havia temor, porque a doutrina, ela expulsa a idolatria. A doutrina, ela confronta o pecado, confronta falsos irmãos, confronta a ideologia do diabo distorcida na cabeça de algumas pessoas. A doutrina, ela acaba com facções dentro da igreja, com grupinhos, panelinha dentro da igreja, a doutrina. E a igreja primitiva era bastante rígida pela doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era justamente os ensinos de Jesus. E eu vou dizer uma coisa, não encontramos no Antigo e no Novo Testamento conselhos ou estímulos para usarmos objeto para estimular a fé do povo. Hoje o povo tem que ter a sua fé estimulada pelo um sabonete, pela uma caixa de fósforo, pela uma garrafa com água, pela farinha, pelo sal, pela toalha, pelo óleo, pela pedra, pela areia, queridos, pelo carnê. Nós não vamos encontrar no Antigo e no Novo Testamento respaldo. Aonde está isso? Respaldo para que eu, como pastor de igreja, faça uma campanha profética, uma campanha de libertação, uma campanha de sucesso, uma campanha de vitória, e eu colocar como base de apoio, de estímulo, algum objeto que vá te estimular a crer que o milagre vai acontecer, que a restauração vai acontecer, que o problema está com os dias contados, porque Deus vai terminar, vai cessar esse problema. Onde está a base bíblica para isso? Não existe, irmão. Por isso que nós temos que ler Bíblia. Israel tinha esta tendência idólatra. O povo nos dias de hoje já tem esta tendência pagã, esta tendência idólatra. Não pode ver uma água, não pode ver um óleo, não pode ver... Certa vez me falaram assim, pastor, eu vou trazer uma garrafa de água para o senhor orar na garrafa de água, porque eu acredito que Deus vai me curar. De onde se viu isso? Se eu fizesse isso, irmão, eu estaria tirando Deus do centro da onde ele nunca saiu, e estaria dando a glória, o louvor, a honra, o poder, a autoridade, o domínio a uma garrafa com água. Deu para você entender? O éfode de Gideão se tornou tropeço para Israel. Está lá em Juízes 8:27. A Bíblia diz que o éfode, ou seja, era um peitoral que o sacerdote usava na época. Gideão pegou, fez isso porque achou bonito, deixou na casa dele, e olha o que a Bíblia diz em Juízes 8, versículo 27. Fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali, após ele foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Queridos, foi por tropeço. Então um pastor, um líder de uma igreja, que introduz o amuleto, a água, o óleo, a vassoura, o sal, a açúcar, o sabonete, está fazendo com que o povo se prostitua. Isso é forte, irmão. Está fazendo com que o povo se prostitua. Aleluia! A serpente de bronze se tornou tropeço para Israel. Em 2 Reis, no capítulo de número 18. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo de número 18, versículo 4, que diz assim: Este tirou os altos e quebrou as estátuas. Deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, aquela serpente de bronze lá, que apontava tipologicamente, porque era a sombra
do que seria feito na cruz do Calvário, se tornou objeto de culto, objeto de idolatria, de reverência, de respeito nos territórios de Israel. E quando Ezequias assume o governo, ele faz uma reforma. Pastores, homens de Deus, líderes que são homens de Deus, compromissados com a palavra de Deus, façam uma reforma nas suas igrejas, nos seus púlpitos, nos seus altares, na teologia, analisa quem é tendencioso a isso e combata pela palavra de Deus. Neustã, a serpente de bronze, se tornou tropeço. Os lenços de Paulo são tropeço no dia de hoje. Em Atos 19, versículo 12. O sal de Eliseu se tornou tropeço para a igreja. 2 Reis 2, 19 e 20. Aleluia! Hoje é sal, corredor do sal, é o lenço ungido. Você precisa entender com calma o que é milagre singular e milagre normativo. Milagre singular à luz da Bíblia aparece lá em Marcos 8, 23, a cura do cego de Betsaida, que Jesus cospe no chão, faz um lodo, aplica nos olhos dele e manda ele ir para o tanque de Betesda se lavar. Ele foi curado, querido, aquilo ali é um milagre normativo. Por trás daquele ato tinha principalmente uma história de vergonha, porque quem era cego que passava, a sociedade cuspia no chão. E Deus usou o seu objeto de vergonha, aquilo que era vergonha, aquilo que era desprezo, e fez daquilo ali algo para a sua glória e para a honra do que ele fez na vida daquele cego. Na terra da tua vergonha tereis dupla honra, assim diz o Senhor. Hoje você não vai cuspir nos olhos de ninguém, na boca de ninguém, não vai passar hoje lama no olho de ninguém. Isso é um milagre singular, não é normativo. Os milagres normativos é que estão registrados em Marcos 16. Em meu nome curarão doentes, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome se alguma coisa mortífera beber não lhe fará dano, em meu nome, é no nome de Jesus. Ô glória! Os líderes se usam disso daí, desses ensinamentos, e fazem disso aí, desses tipos de movimento, do óleo, da vassoura, disso daí, fazem disso uma doutrina para a igreja. Por isso que muitos são levados, infelizmente, por esses tipos de movimentos. Fazem desses movimentos como uma doutrina para dentro da igreja. Aleluia! Deu para entender? Queridos, o nome de Jesus, para finalizar, é suficiente. Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, em meu nome falarão novas línguas. Se alguma coisa, em meu nome, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará efeito nenhum, dano nenhum. Em meu nome todos esses sinais te acompanharão. Em Mateus 28, 18, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em Atos 3, versículo 16 diz que o coxo teve saúde pelo nome de Jesus. Amém. É no nome de Jesus que o milagre acontece, que a vida é restaurada, que a vida é liberta e que Deus honrará. É no nome de Jesus. Saiam dessas igrejas, vai o meu alerta. Fujam dessas igrejas. Queridos, eu espero que você tenha gostado do assunto, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação e seja abençoado cada vez mais. Que Deus te abençoe.